Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Giana, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre o toque. Vamos entender um pouquinho mais o toque. O que é o toque? O toque é uma forma de o corpo da pessoa demonstrar a ansiedade que ela sente através de pensamentos obsessivos que surgem, mandando fazer um ritual, uma atividade para que essa ansiedade cesse ou diminua, se acalme. Então, o toque, ele tem uma raiz predominantemente genética, né? É como se a forma daquele organismo manifestar o estresse fosse através dessa sequência. Vem um pensamento ruim de que algo ruim vai acontecer. Para que isso não aconteça, surge a ideia de um ritual. Se eu fizer isso, eu vou evitar que o meu pensamento ruim aconteça e, por consequência, venha calma. Quando o indivíduo tem toque, é muito importante ele considerar essa sequência, essa cadeia na vida dele, né? Ele fazer inclusive anotações. Em que situação o estresse vem para mim nesse momento e até relativo à minha história de infância também. Quando essa situação acontece, que pensamento eu tenho? O que de ruim vai acontecer? Na sequência, o que eu tenho que fazer para que esse acontecimento ruim não proceda, não venha se realizar, né? E o sentimento de alívio que eu tenho, que pode ser categorizado em intensidade, de 0 a 10. Essa é a principal investigação que se faz com o indivíduo que tem toque. Lembrando que o toque é a forma desse indivíduo manifestar a sua ansiedade, né? Cada um tem a sua forma de manifestar a ansiedade, mas nesse indivíduo com essa raiz biológica, ela se manifesta assim. Por isso é importante o respeito e a compreensão de todos nós. E o tratamento diz respeito justamente à análise dessa cadeia do toque, né? O que me estressa agora ou no passado, o que eu penso que pode acontecer de ruim, novamente, o ritual que eu faço e a calma que eu tenho. Depois da gente estabelecer uma lista desses pensamentos, comportamentos e alívios que o sujeito tem, que em geral eles são mais de um, eles podem ser aí na faixa de 5 a 10 comportamentos diferentes, né? Nós vamos estabelecer qual é o comportamento mais fácil para o sujeito manejar, aquele que menos dói para ele. Depois de estabelecer uma escala de intensidade, onde, por exemplo, contar até 10 é o mais frequente e mais difícil para mim deixar, e mover o corpo para o lado é o menos frequente e o mais fácil de eu deixar. Eu vou começar pelo último, junto ao cliente, e a gente vai trabalhar essa dessensibilização do menos sensível para o mais sensível, um por vez. De que forma? Eu preciso mover o meu corpo para o lado toda vez que eu penso que o meu pai vai morrer. E esse é o comportamento menos sensível para mim agora. Então, eu vou estabelecer uma meta com o cliente de que ele comece a abandonar esse comportamento aos poucos. Por exemplo, na primeira semana, sempre que eu pensar que o meu pai pode morrer, eu não vou virar o meu corpo para o lado e vou ver o que acontece. Essa dessensibilização vai mostrando para o sujeito que tem toque que ele não fazer o comportamento ou o ritual, como nós chamamos, não ocasiona nenhum mal na vida dele. E dessa forma ele vai dessensibilizando essa cadeia na mente dele. Eu penso isso, eu tenho que fazer aquilo. Cada comportamento vai ser dessensibilizado num tempo de acordo com a sua necessidade, num tempo que seja necessário para o indivíduo. Se o indivíduo precisar ficar um mês treinando um comportamento até que ele consiga ver que abandoná-lo não traz nenhum prejuízo para a sua vida, ficaremos um mês nessa dessensibilização, que é não fazer o ritual que o pensamento manda.
entendem? Então, isso é o toque, resumindo, né? A gente tem uma raiz biológica, genética, para que ele aconteça. Ele é uma manifestação de ansiedade do sujeito, é a forma dele demonstrar a ansiedade dele. De que forma? Através de pensamentos que mandam ele fazer algo. Então, em que situações que acontece isso na vida do sujeito? É quando acontecem mudanças? É quando ele está sob pressão? Vamos identificar a situação, identificar o medo dele, que o meu pai morra, o que o toque, o ritual manda fazer, virar o corpo para o lado, e como isso alivia a minha ansiedade. E assim, numa escala do menos sensível para o mais sensível, nós vamos propondo ao cliente que ele deixe de fazer esse comportamento por um X tempo, para que ele veja o que acontece se ele não faz. E dessa forma, um comportamento por vez, indo do menos sensível até o mais sensível, nós vamos dessensibilizando o cliente para que ele, aos poucos, no seu tempo, veja que ele pode pensar que o pai dele pode morrer, pode não fazer o ritual, o comportamento, e que nada vai mudar. Através do exercício, através da prática, que traz essa dessensibilização, que acaba causando uma nova cadeia na mente dele, né? Essa cadeia mostra que se eu não fizer um comportamento, nada de ruim vai acontecer de fato. E assim acontece a remissão de sintomas do toque. Não existe uma cura, né? É algo crônico, como, por exemplo, um TDAH, como, por exemplo, uma bipolaridade, né? Mas a gente consegue controlar, a gente consegue ir manejando isso com o paciente para que ele tenha uma vida cada vez mais adaptativa em sociedade e faça novas conexões no cérebro dele que mostrem a ele que ele não precisa fazer o ritual que o cérebro dele manda. Isso é apenas uma demonstração de ansiedade do cérebro dele que se manifesta dessa forma. Se eu tenho um pensamento, eu tenho que ter um comportamento para ter um alívio, né? E essa cadeia é quebrada, formando novas associações neurais no cérebro do cliente, e dessa forma ele consegue viver de forma mais adaptativa em sociedade, diante da sua forma de demonstrar ansiedade, que são os comportamentos e rituais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o nosso próximo.